Boa, Kelly! É isso aí. Nós agora vamos fazer um bate-papo maravilhoso com a doutora Amanda Correia, psicóloga, especialista na área amorosa e também profissional. E ela garante pra gente que os dois andando juntos dá muito certo. E aí, vamos pegar as dicas com ela? Boa tarde, doutora. Prazer, Renato, estar aqui com você. Prazer estar com você que está nos acompanhando aí em casa, na Rede Mais Família. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E sim, eu sou especialista em relacionamento e carreira, que são as duas áreas mais importantes na vida do ser humano. É isso aí. Doutora Amanda, qual que é a sua área de atuação na psicologia? Então, como eu falei, eu trabalho com relacionamento e carreira. Trabalho com casais, com família. E onde que vem, né, o pulo do gato, né? Por que as duas coisas andam juntas? Eu não sei você aí de casa, mas você já parou para pensar que quando alguma coisa não vai bem na sua vida amorosa, você chega no seu trabalho ou na sua empresa e o seu humor não tá legal, você não consegue render muito. Já reparou nessas coisas? O oposto também acontece. Às vezes você tá numa onda muito grande de trabalho, de estresse. E aí você chega, Renato, em casa e desconta em todo mundo. E quando eu falo relacionamento, Renato, não é só relacionamento amoroso. São relações interpessoais em geral. Às vezes você pode chegar na sua casa, trata mal a sua mãe, o seu irmão, o seu pai, ou o seu esposo e a sua esposa. Então eu costumo dizer que as duas coisas elas andam juntos sim. E mediante a psicologia, como você acabou de falar, que as duas coisas andam juntas, tanto a profissional quanto a amorosa, tem pessoas, vamos colocar pelo lado do adolescente. Adolescente que eu digo jovem depois dos 18 anos. A parte mais do homem, quando ele quer se envolver no relacionamento, aí a menina fala assim, não, eu não quero me envolver agora porque agora eu tô focada no estudo. Não quero me envolver agora porque agora eu tô focada no trabalho. E ainda mais como se fala de um relacionamento cristão e até mesmo profissional, né, doutora? Interessante você colocar, né? Porque você trouxe um ponto muito importante. Uma relação só pode acontecer se ela for desejo de duas pessoas, né? Então, se esse jovem ele tá aí cortejando essa moça e essa moça tá focada no trabalho, não tem como acontecer, porque a outra pessoa não está aberta. Mas existe o tempo certo? A gente não coloca dentro da psicologia o certo e errado. Cada pessoa vai decidir qual que é o melhor momento para ela. Nós colocamos que o melhor momento é quando a pessoa se encontrou com ela mesma, e entra a psicologia. Quando ela mergulhou num processo de autoconhecimento, quando ela sabe quem ela é, quando ela se conhece bem, porque aí ela vai se apresentar para essa outra pessoa. A gente não coloca se a pessoa tem que terminar uma faculdade, tá bem colocada no mercado. Não é este o ponto. O ponto é ela saber quem ela é, para que ela consiga escolher bem. Porque a gente costuma falar que as pessoas correm o risco de fazerem parcerias sintomáticas. Você sabe o que é isso, Renato? Pode falar pra gente. Conta tudo o que nós queremos saber. Parceria sintomática é quando o sujeito ele não está bem na sua vida, ele vem repetindo padrões de comportamento que são oriundos desde a sua infância. Ele vem de um lar onde ele aprendeu que o amor se consolida de uma determinada forma. E aí ele vai repetir aquele padrão, por exemplo, aquela pessoa que não gosta de abraço, e aí ela entra numa relação e a pessoa é muito romântica, ela é muito amorosa. E essa pessoa tenta dar esse carinho, mas essa pessoa não sabe receber. E aí o que ela faz? Ela se afasta daquela pessoa. Só que aquela ali não seria a parceria sintomática daquela pessoa. Dela. Por quê? Porque não está correspondendo? Não, ela não corresponde ao ideal de amor. Essa pessoa foi uma pessoa que viveu num ambiente mais frio. Então, para que ela consiga se dar bem com esse par amoroso que é mais romântico, que é mais aberto, ela teria que tratar suas questões primeiro. Ela teria que fazer um processo de terapia, né, e mergulhar. E aproveitando, eu costumo dizer que o ser humano, né, ele tem que cuidar de 3 áreas. Nós aqui que estamos numa rede cristã, nós podemos dizer que a gente inclui a 4ª, que é a espiritualidade. Mas quais são essas 3, Renato? É o bio, o psico e o social. O seu corpo biológico, eu não sei se você sabe, mas ele corresponde de acordo com o que ele tem dentro dele. Vitamina D, quando está em baixa, ela pode gerar sintomas de cansaço, de fadiga, que podem até ser confundidos com uma depressão. Eita! Sabia? Então, por isso que é importante você que está em casa, você que está nos assistindo, estar em dia com o seu check-up médico, você fazer os seus exames, ver como estão as suas vitaminas, né? E conferir essas questões. Porque aí você chega na parte psicológica, você chega no seu psicólogo, na sua psicóloga, e aí você vai ver como estão as questões da alma. Tá tudo bem com você? Você realmente está angustiado? Você realmente está com uma depressão?
Ou tudo isso é o biológico interferindo no seu psicológico? Porque se tem uma coisa que todo mundo sabe quando você está com muita fome? Gera o quê? Não é mau humor? Mau humor, estresse. Pois é, quando a gente está com muita fome ou com sono. Bebês, então, já reparou? Crianças, elas estão com sono, elas ficam enjoadinhas. Então, algo que é do seu corpo biológico vai manifestar. O da criança é mais interessante, porque dá vontade de perguntar, dá vontade de falar assim, poxa, se está com sono, bebê, é só chegar, dormir. Mas não, eles querem, né, que você venha fazer um movimento neles para que eles venham estar bem aconchegados para poder tirar aquele soninho gostoso, né? Isso. Então, ou seja, o biológico, né, até da criança, como você reparou, tem uma forma que afeta o quê? Verdade. A personalidade, as características do humor daquela criança. Então, as três coisas se influenciam. Se o biológico não está bem, se tem alguma coisa fora, a personalidade, o humor vai estar afetado. Então, quando você chega no psicólogo e você vai tratar essas questões, você vai conseguir ter um resultado muito melhor se você está cuidando também do seu biológico. E aqui, nós da psicologia e da psiquiatria também colocamos que a atividade física é muito importante, que vai liberar no seu organismo serotonina, endorfina, dopamina, tudo que você precisa para estar de bom humor. E por último, não menos importante, nós temos o social, que é você ter suas relações com as pessoas. Isso, consolidadas, você ter um bom relacionamento interpessoal, você buscar essas interações, né? E aqui, como eu disse, como é uma rede cristã, nós colocamos o que a ciência já reconhece, que é a espiritualidade. Então, você cuidando dessas 4 esferas, você vai estar bem para escolher o seu par amoroso e também para desempenhar as suas funções na carreira. É verdade. E só lembrando também que as pessoas, não, como você já relatou, não pode descontar, um exemplo, quando se tem qualquer tipo de brigas, confusões, discórdias dentro da sua casa, a pessoa não deve descontar lá fora, não é isso, doutora? Descontar no trabalho, já chegar no trabalho, porque as pessoas do ambiente de trabalho não tem nada a ver com o que você está passando, até mesmo dentro da sua casa. Exatamente, né? Saber com quem falar. Com quem falar. Com quem que e você como se vai abre, falar. como vai falar. Eu costumo falar muito no consultório sobre viver a comunicação não violenta, né? Tem até um livro que fala sobre esse tema, mas nós trabalhamos com um treino de habilidade verbal, que é você conseguir falar o que você está sentindo. Eu posso chegar em casa ou no ambiente de trabalho e falar, olha, eu não tive um dia legal, né? Hoje eu vou ficar um pouco mais quietinho, preciso digerir o que está acontecendo. E as pessoas vão saber que você não está bem. Diferente de você chegar atropelando todo mundo em casa ou no trabalho. Porque ninguém é super-homem ou Mulher Maravilha o tempo inteiro. Todo mundo tem o seu dia que precisa. As fragilidades, né? E quais que seriam, conta pra gente, doutora, nessa experiência, nessa carreira que você está, quais que seriam os principais sabotadores da relação amorosa? Uau! São muitos, né? Então, eu já dei um spoiler falando sobre a comunicação com a sua pergunta anterior, né? Sim. O principal sabotador das relações amorosas é a comunicação. Ele é o número 1 na lista dos divórcios. Uau! É saber como vai se expressar? Exatamente. Mais ou menos isso? É porque as pessoas... Vou tentar formular um exemplo aqui agora. Vamos supor que tem um casal que eles estão passando por um problema financeiro. E aí, vamos puxar a sardinha para a mulher. A mulher chega e ela, em vez de apoiar esse marido que não está bem, porque ele está com problemas financeiros, está devendo banco, o imposto do carro, essa mulher ela vai e começa a falar, porque como é que nós vamos fazer? Não tem nada para comer, você não dá conta, você não resolve. Ela começa a atacar com palavras. Ao invés dela trazer com palavras e dizer, ó, aquilo que ela está sentindo, olha, eu estou com muito medo de não darmos conta, mas eu acredito que juntos nós vamos conseguir. E ela traz em palavras esse apoio. Vamos descansar. Isso. Né? Então tem uma diferença. Eu posso colocar tudo para fora que eu estou sentindo. A questão é como que nós vamos colocar. Porque diferente do ataque, quando você vem colocando os seus sentimentos e dizendo para a pessoa que você está ao lado dela, né? Porque na hora que vai fazer os votos é bonitinho, né? Tô com você na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte separe. Olha aí. E aí começam os problemas. Os problemas, já quer recuar. E aí é a hora onde você vai ser testado. Então, se a comunicação ela for muito bem trabalhada, eu costumo dizer que esse casal ele tem 50% da caminhada resolvida. Porque aí os outros são os próximos sabotadores, que são, em segundo lugar, problemas financeiros
E em terceiro, traição, que mesmo dentro das igrejas, né, do público que acredita, né, em Deus, nós também encontramos este problema. Então, como evitar? Eu falo, como eu disse, 50% do caminho andado é você ter uma boa comunicação. Porque se você tem uma boa comunicação, você mantém o seu parceiro ao seu lado. Ele não se sente afastado de você. Se você consegue falar sobre tudo, sobre sua vida financeira, você consegue fazer acordos. Se você tem esse lugar, que é até bíblico, né, Renato? Que a gente pode falar, né? A Bíblia fala sobre isso, que o coração do marido, ele confia nessa mulher que é virtuosa, que essa mulher que é virtuosa, ela ampara esse marido. Então, quando existe esse ambiente, a gente tem muitas coisas já resolvidas. E aí, as outras seriam da questão da individualidade, porque aí eu até posso explicar. Eu gosto de explicar com os dedinhos, voltamos para 3. Numa relação amorosa, nós temos 2 indivíduos que formam uma conjugalidade. Então, esse ambiente conjugal, ele flui quando esses 2 indivíduos, eles estão bem entre si e um com o outro. Eu estou bem comigo mesmo, eu vou estar bem com quem eu amo. Aí esse ambiente conjugal, ele fica saudável. E aí esses sabotadores, eles vão ficar bem longe desse par amoroso. Com certeza. E o mais interessante que de tudo que você falou sobre a comunicação, que é o primeiro. Você falou sobre a relação financeira, né? E o terceiro que era a traição. Até então, foi-se a época que a traição estava no primeiro. E agora nós temos percebido que a humanidade em si, ela anda mesmo, conforme você falou, doutora, muito estressada, as pessoas andam muito sem paciência. E o segundo, para mim, foi assim, um susto, um baque, porque nós tivemos um índice muito grande agora na pandemia de 2020 para cá, que foi as separações por causa da questão financeira. Eu pensava assim, poxa, a pessoa vai separar da outra mediante a traição, porque é de costume isso acontecer mesmo. Agora, por questões de sabermos que o mundo inteiro teve uma crise financeira absurda que atingiu a todos, e ter separação, é meio complicado isso, né, doutora? Eu costumo dizer que é lamentável, né? Lamentável. Eu, inclusive, trabalho com casais e famílias, eu pesquisei muito sobre divórcio, sobre os sabotadores, porque eu sou apaixonada pelas relações amorosas e o que eu posso fazer dentro do consultório para dar ferramentas para que os casais caminhem juntos, eu facilito. Porque é lamentável. Eu costumo dizer que ninguém casa para separar. Mas o que acontece com o amor? O amor adoeceu? O que acontece? Então, o que eu explico e o que nós trabalhamos dentro do consultório é mostrar para o indivíduo que tudo passa primeiro por ele. Se a pessoa consegue mudar, a mudança dela vai afetar o outro na relação. Então, você que está nos assistindo, eu sei que você já virou para o seu companheiro e falou, o problema é você tinha que estar aqui assistindo isso. Sabe aquele culto que você vai e fala assim, fulano tinha que estar aqui hoje. Verdade, é verdade. É assim, não é? Por quê? Porque as pessoas, elas só conseguem ver o problema no outro. Nos outros, e não nela. Exatamente. Quando elas chegam no consultório, elas são surpreendidas. Porque tem uma máxima da psicologia e da psicanálise que diz que o que o Renato diz da fulana, da sua amiga, da sua mãe, de quem seja, diz mais do Renato do que de quem ele está falando. Caramba. O que eu, Amanda, falo do meu companheiro, da pessoa que eu amo, diz mais de mim do que de quem eu estou falando. Então, quando as pessoas chegam no consultório, elas sentem um começo. Não, porque fulano é assim, não sei o quê. E a gente fala, e você? Fala um pouquinho de você. É isso aí, que coisa, né? E qual que foi o ponto de gatilho, o ponto de virada que a psicologia teve no mundo digital? Eu creio que na pandemia, voltando ainda ao assunto da pandemia para cá, você mais trabalhou, né, doutora? Exatamente. Para ajudar muitas pessoas, né? Já se dizia que no século que nós estamos, na década, quando entrou em 2020 para cá, as 2 maiores doenças seriam depressão e ansiedade. Aí vem junto à pandemia, coincidentemente. Então, isso agravou e trouxe mais pessoas, sim, para o consultório. E o ponto de virada foi exatamente eu me ver chegando no consultório 7 horas da manhã e saindo meia-noite, meia-noite e meia. Sério, doutora? Sério. Esses 2 anos do período da pandemia? Uma grande parte desse período da pandemia, eu atendi presencial, eu deixava opcional para quem queria presencial, para quem queria online. E assim,
no dia que eu saí meia-noite e meia do consultório, minha agenda a semana inteira cheia, eu comecei a pensar, eu falei, como eu vou conseguir alcançar mais pessoas? Porque eu sozinha não dou conta. Né? E então veio essa virada, até trouxe o livro, ele está aqui conosco. Vai falar pra que gente a virada foi posicionamento no digital, né? Não só eu me posicionar, pode pegar, não só eu me posicionar, mas também trazer outras colegas, outras psicólogas que estão me assistindo, você se posicionar no digital, você sair do offline para o online. Por quê? Mesmo que você não queira ter um livro, você não queira ter infoprodutos, muitas pessoas precisam conhecer o seu trabalho. E hoje em dia, né, Renato, existe uma máxima que é quem não é visto não é lembrado. É verdade. O mundo, como as pessoas se isolaram muito em casa, elas foram para onde? Elas foram para as redes sociais, elas foram para o mundo virtual. Então, quando você se posiciona, né, esse livro, que é o Rainhas no Digital, dentro deles vocês vão encontrar uma fala minha falando sobre como se posicionar no digital. Você que é psicóloga, eu ativo você no digital. Então, você que está nos assistindo, você pode me chamar, nós vamos deixar aqui depois os arrobas, mas o meu Instagram principal é o @Amanda Correia Psicóloga. Nele você vai poder me chamar no direct. Inclusive, eu vou dar um presente para o telespectador que me chamar depois. Olha, que legal. É surpresa, me chama no direct que eu vou presentear. Então, assim, me veio esse anseio, como alcançar mais pessoas. E hoje em dia a nossa ferramenta é o digital, né? E aqui nós temos, pelo que eu estou vendo aqui, ó, a página 22, você vai me encontrar aí. 22? Isso. Esse livro, ele é do Movimento das Rainhas, Fabiana Araújo, que está nos assistindo aqui. Amanda Correia, Ativo Psicólogas. Isso. Ativo Psicólogas a potencializar os seus resultados. Isso. Olha aqui, ó. Isso. Então, esse livro ele foi lançado, agora foi no dia 7 de setembro. E a minha parceria é falar sobre esse posicionamento no digital, né? Então, assim, o que eu posso dizer sobre isso é que é realmente a virada de chave. Quando nós entendemos que nós carregamos uma mensagem, como eu ouvi de um artista plástico ontem, Samuel Cacheta, ele me disse uma frase que ficou gravada no meu coração. Nosso coração, ele é o nosso ateliê. E os nossos lábios, eles são o nosso pincel. Então, muitas das vezes, nós temos a oportunidade de pintar palavras que muitas pessoas precisam de ouvir, precisam de esperança. Doutora, eu tenho observado em algumas situações, tanto na parte amorosa quanto na parte profissional, que tem pessoas que elas não conseguem administrar. Eu creio que você, como psicóloga, você deva perceber isso também. Que tem pessoas que falam assim, poxa, se eu for iniciar um relacionamento agora, eu não vou conseguir administrar meu trabalho, porque todos sabem que relacionamento, ainda mais quando se fala de mulheres, tem que dar o quê? Atenção, tem que dar carinho. Né? Agora eu peguei vocês. Interessante pergunta. Hã? Muito interessante. Muito interessante. Porque o que as mulheres hoje em dia elas exigem? Mas o mais interessante é que as mulheres elas dão conta de conciliar o profissional, os filhos, a casa e tudo. E como que os homens não conseguem fazer essa administração? Incrível. Bom, não podemos generalizar que os homens não conseguem, né? Até a não todos, vai né? dizer por quê. Porque cada indivíduo é único. Sim, aí eu já posso trazer aqui mais uma informação para você em casa que está nos assistindo. Não sei se você sabe, Renato, mas dentro da avaliação psicológica, nós temos uma ferramenta que é o teste de personalidade. Nós podemos encontrar o perfil daquele indivíduo, Renato. Podemos saber se essa pessoa ela é mais amorosa, se ela é mais empática, como que essa pessoa é. Mas eu entendi a sua pergunta, como que é possível conciliar as duas coisas? Como que é possível se entregar no mundo do trabalho e estar para o outro na relação? É verdade. Porque o outro demanda, Sim. Né? E uma coisa que eu costumo sugerir é você conhecer qual é a sua linguagem de amor. Eu não sei se você já ouviu falar das 5 linguagens de amor. Fala pra gente, Temos doutora. até um livro que ele vai falar que as 5 linguagens de amor, elas são palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes e atos de serviço. Né? Você encontra um livro que fala sobre essas 5. Depois eu vou deixar tudo nos meus stories para quem está nos assistindo. Mas quando você se conhece, você sabe qual é a linguagem que vai abastecer o seu tanque de amor. Por exemplo, vou falar a minha aqui para vocês. Uma delas é palavras de afirmação. Nós temos
pelo menos 2 mais fortes. Então, quem tem essa linguagem é essa pessoa que, quando ela fez algo, ela vai gostar que você elogie, que você reconheça com palavras. Olha aí, ó. Né? E aí, se você não sabe disso, você chega lá com um presente. Nossa, parabéns pelo seu livro, doutora Amanda, vou te dar aqui um chocolate. Aí a pessoa vai falar assim, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu gostei só do parabéns, eu não precisava do chocolate. Entende? Ou você, vamos supor que a sua linguagem é tempo de qualidade. Aí você está lá no seu relacionamento e você está sentado conversando com a pessoa. E a pessoa está assim. Fala comigo, Renato. Você está conversando e eu tô, Tá ligando pra quem, doutora? Renato, tá, Renato. Interessante isso aí que você tá falando. Mas olha aqui, doutora, que eu tô... Daqui a pouquinho, Renato. Não, doutora, rapidinho, olha aqui, ó, que eu tenho uma pergunta pra te fazer. Então é isso que eu queria te mostrar. Quem tem o tempo de qualidade, se você tá sentado com essa pessoa, você olha nos olhos, você dá atenção. Dá atenção para quem tá aqui com você. Então, quando você se conhece, é possível você ir para o mercado de trabalho, é possível você desempenhar as suas funções e ter uma relação saudável, porque você não vai cair num relacionamento doentio, onde você está aqui. Vamos supor que você está aqui num programa ao vivo, você está num relacionamento e seu telefone está tocando. É sua noiva, seu namorado, sua esposa querendo falar com você, mas você está num programa ao vivo, como que você vai atender? Essa pessoa não te compreende, mas se é uma pessoa que está bem com ela mesma, ela vai estar tranquila, consolidada no seu amor com você e nas suas relações interpessoais de trabalho como um todo. Então, por isso que eu falo que tudo passa por você estar bem com você. Aí você pode tudo, você pode se relacionar, você pode trabalhar, você vai fluir. É isso aí. Doutora Amanda Correia dando todas as dicas para nós, a especialista na área de amorosa, juntamente com o profissional. E ela já falou aqui nessa tarde que dá para consolidar. O que falta mesmo é as pessoas, elas terem só a força de vontade, eu creio nisso, as pessoas, né? Força de vontade e buscar também um lado espiritual. Porque quando você busca um lado espiritual, você consegue coordenar tudo, não é isso, doutora? Isso. Quando a pessoa tem um lado espiritual, ela consegue coordenar todas as áreas da sua vida, seja ela conjugal, espiritual, emocional, sentimental, e você vai longe, você vai arrebentar e vai fazer muito sucesso, assim como a doutora Amanda tem feito. E a doutora Amanda também, ela é palestrante, não é isso? Fala bem rapidinho pra gente só fechar aqui sobre as suas palestras e se tem alguma para poder dar esse final de semana. Bom, eu também sou palestrante, eu estou aberta a ir, né, à sua igreja, você que está nos assistindo, levar uma palavra sobre relacionamento e carreira. Também vou em escolas falar sobre orientação profissional. Ah, que legal. Em empresas falar sobre o ambiente organizacional, sobre o clima organizacional. Então você também vai encontrar isso, né, no meu Instagram, você pode me chamar. Mas, por último, não menos importante, como eu falei, também tem o @psicólogas no digital OFC, que é o Instagram. Isso, pode falar o Instagram, fica à vontade, doutora. Que é o Instagram das psicólogas, onde nós trazemos essa consolidação do offline para o online. Mas eu queria convidar, né, você que está nos assistindo, a entender, né, Renato, que tudo, independente da ciência já reconhecer a espiritualidade, tudo passa pelo maior de todos os dons, que é o amor. Verdade. Então, é o amor que consolida todas as coisas. É o amor ao próximo e o amor a Deus. E eu queria deixar, né, esse exemplar de presente aqui para você, Renato. Ah, obrigado. Vou deixar com você de presente para você. Muito obrigado. Conhecer nele, tem um pouquinho da minha história também. Movimento, né, das rainhas. Aqui o nosso tempo é curto, mas o que eu posso dizer para você em casa que ainda não escolheu a sua profissão é que você precisa, como diz o nosso querido e grande, saudoso Steve Jobs, você precisa continuar procurando, continue procurando a sua carreira. Use as ferramentas que for preciso. E quando você encontrar tanto a sua carreira como o amor da sua vida, você vai saber, você vai sentir paz. Eu vou deixar também nos meus stories depois a frase na íntegra dele, mas o que eu falo para todo mundo, você não precisa, você que é jovem, está aí saindo do ensino médio, você não precisa entrar numa faculdade se você ainda não escolheu o seu curso. Se você não sabe, nós temos ferramentas para te ajudar a encontrar, Renato, esse jovem que nos assiste, nós temos a orientação profissional para que ele encontre qual é a carreira dele. E você também que ainda não encontrou um amor, ou você que está namorando, noivo, mas você não está seguro para dar o próximo passo, você não precisa dar esse próximo passo ainda se você não tem certeza. É verdade. Procure se conhecer melhor e aí as coisas vão fluir.
Tá bom. Obrigado, Bom, doutora. eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui juntos, tá? E eu acredito que haverão outras oportunidades onde nós poderemos trazer mais conteúdo, porque o conteúdo é muito amplo, gente. Tá bom. Agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, nós vamos para os rápidos intervalos e já voltamos. Tem muita coisa boa vindo para vocês aí.